Fala pessoal, beleza? Jordan Jovem novamente. Estou aqui para comentar mais um diagnóstico aí em motores, dessa vez um HB20 1.0. Iremos comentar aí abordando scanner, osciloscópio, transdutores e utilizando aí, né, raciocínio lógico. Legal? Se você curte esse tipo de análise nesse formato, fica até o final aí do nosso vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Legal? Então, pessoal, vamos lá. O cliente chegou em nossa oficina, tá? Relatou o problema do seu carro. Primeiramente, o problema relatado por ele foi o motor ali afogado, o motor quadrado ali sem força na arrancada, naquela primeira aceleração, ele dava alguns estouros, né? Então eu marquei aqui, né, como motor afogado e dando alguns estouros, né? Essa aqui é o nosso problema que iremos analisar. Essa é a reclamação, correto? Eu coloquei um segundo ponto aqui, mas irei comentar depois sobre esse segundo ponto. Então, qual que é o nosso problema? Motor afogado com estouro, tá? Sobre um motor ali quadrado, afogado, dando alguns estouros, o que você imagina que pode ser? Você imagina várias coisas, né? Então, todas essas coisas que você imagina na sua cabeça, realmente ela pode ser, né? Mas não é por isso que você vai sair trocando todos os componentes, né? Tudo o que você acha que é, você vai analisar, tá? Mas por onde você vai começar? Aí depende de cada reparador, tá? Não tem uma regra por onde você vai começar. Cada um tem ali o seu jeito, sabe por onde ele vai começar e ele acha melhor, tá? O legal é você chegar ali na causa do problema e resolver ela, tá? Mas aqui vamos mostrar aqui alguns métodos que podemos utilizar ali para facilitar, né, e organizar mais ali o seu diagnóstico, correto? Esse diagrama aqui, né, isso aqui é uma ferramenta que é muito utilizada em qualquer indústria, né, que trabalham com ISO, eles utilizam esse modelo de ferramenta. Esse modelo de ferramenta aqui é para você organizar todas aquelas possíveis falhas que você tem na sua cabeça e só fica ali, organizar ela mais padronizada, tá? E você organizando essas possíveis causas, você pode analisar uma a uma de acordo por onde você acha que é mais provável que aquela falha aconteça, né? Tem alguns problemas que é menos provável, mas tem alguns que são mais prováveis. E eu sugiro que você atue sempre naqueles problemas mais prováveis. Se é um problema crônico daquele veículo, ou se é um problema que você sempre está ali resolvendo na sua oficina, tá? Seja para outros carros, né, você também vai aplicar para esse modelo que é diferente, talvez, daquele que você já está acostumado a analisar, correto? Tá. Então aqui eu segmentei aqui por motor, sistema de combustível, pessoa o que pode ser? Às vezes é um carro que já veio de várias oficinas e já tem vários defeitos colocados ali, né? Então aquele próprio técnico ali que já trabalhou nesse carro pode ter colocado ali um defeito nesse carro aí, tá? ECU, o que pode ser da ECU? Eu coloquei aqui como, né, relação ar-combustível, qual tipo de combustível que a ECU está entendendo. Sincronismo virtual, eu coloquei aqui também na parte da ECU, mas se for um problema de sincronismo virtual, né, ele vai estar relacionado aqui à parte de motor. Mas eu, como é uma leitura que o módulo faz ali através dos sensores, eu quis deixar ela aqui na parte de ECU. E DTCs, né? Às vezes o carro já chega na sua oficina, tá com a luz ali acesa, você já entra com o scanner e já verifica o que o módulo está querendo te dizer para te ajudar já no diagnóstico, correto? Aqui eu coloquei TPS solenoide variador de fase porque no segundo passo aqui, né, já vou explicar mais adiante, esse motor ele ficou com a marcha lenta oscilando, aí a gente coloca aqui, né, também no mesmo diagrama aqui a parte de TPS, corpo de borboleta, e a solenoide do variador de fase ali, tá? O MAP para problemas ali no motor ali quadradão, MAF, né, o sensor temperatura, pode ser que o carro não tenha o MAF, pode ser que o carro só tenha o MAP, isso aí varia de montadora para montadora, ok? Sonda lâmina, sincronismo mecânico, ou seja, o que eu quero dizer aqui? Que vários problemas podem causar, né, aquele efeito, né? E você vai estar atuando em vários segmentos, correto? Bom, pessoal, para começar um diagnóstico aqui, né, o que eu sugiro, né? Você sempre tem em mãos ali, né, os dados, a ficha técnica daquele veículo. Por quê? Quando você vai fazer uma análise ali de sincronismo, você quer pegar ali uma ordem de ignição com um transdutor, já é bom você saber ali se esse veículo, qual que é a ordem de ignição dele. Nesse caso aqui é um HB20 3 cilindros e a ordem de ignição dele é 1, 2, 3. Então se eu pegar ali o sinal de ignição com um transdutor de vácuo lá no escapamento, eu já sei a ordem de ignição dele, que é 1, 2, 3. Tem alguns veículos que a ordem de ignição é 1, 3, 2. Legal? Marcar aí a pressão atmosférica do seu local, tá? Deixar aí esses dados aí bem certinho. Por incrível que pareça, tem pessoas que não sabem a pressão atmosférica da cidade dela, tá? Pressão de compressão, o comando, duplo comando no cabeçote, tá? Variação do comando apenas na admissão. Pressão da bomba de combustível entre 3,3 a 3,7 bar. Tucho mecânico, código do motor, capa. Às vezes você vai pedir uma peça, alguma coisa ali para o vendedor, para você já não perder tempo, né? Você já tem essa ficha técnica, tudo certo. E a roda fônica, né? Roda fônica aí 36-2. Se você for fazer um diagnóstico aí da parte de sincronismo, já é até interessante você, com transdutores, você já ter ali quantos dentes tem aquela roda fônica para você saber ali, né, quantos graus cada dente vai ter. Legal? Bom, pessoal, então aqui puxamos alguns dados aqui já com o scanner, tá, desse veículo.
puxamos alguns dados aqui. Aqui não está aparecendo a parte de scanner, tá? De DTC. Mas o DTC, ele não gerou nenhum DTC nesse veículo, tá? Mas alguns dados aqui já começou a chamar a nossa atenção. O que fizemos aqui? Puxamos alguns dados do veículo e comparamos, né, com alguns dados de outro veículo que estava ali em funcionamento correto. E fazendo uma comparação de dados, já enxergamos de cara que uma divergência de valores. Abertura da borboleta, 0,8, isso para marcha lenta. O do carro sem problema, 2,4. Né? Então a gente vê aqui que a borboleta aqui do veículo problemático, ela está tendendo ali fechar ao máximo, né? Por algum motivo ela quer fechar ao máximo a borboleta, ok? E o carro ali que está trabalhando ali em ordem, marcha lenta, está com a borboleta ali 2,4% aberta. Temperatura de emissão trabalhando na mesma faixa. Tempo de injeção do carro problemático, 8 milissegundos, e do carro sem problema 3,3. O MAP é 760. Isso, para quem está acostumado a trabalhar sempre analisando o MAP, é muita pressão ali no coletor de emissão, tá? Isso aqui vai dar um vácuo, né, em relação à minha pressão atmosférica. Por isso que é bom você saber a sua pressão atmosférica. Se a minha pressão atmosférica é 935, o meu vácuo ele vai ser de 175, porque eu tenho 760 aqui de pressão no coletor, correto? Então, se eu tenho um vácuo muito curto no meu motor, quer dizer que eu estou tendo muita carga. Eu tenho muita carga ali no meu coletor de emissão. Beleza? Então, se eu tenho muita carga no meu coletor de emissão, o meu módulo ele vai entender ali que eu tenho bastante ar e vai injetar bastante combustível, né? Então, uma coisa ali vai atrelando com a outra, tá? Se eu estou em marcha lenta e estou injetando muito combustível, eu já vou ter ali, né, um motor afogado. Então aqui já começa a aparecer algumas informações aqui que já começa a me dar um caminho para onde eu vou partir no meu diagnóstico. Legal? Rotação 820. Depois eu vou explicar o porquê desse 1600, 820 no carro sem problema, tá? Outro dado aqui que chamou a atenção também é a posição real do CMP esperado. O que é essa posição real do CMP? Como o comando de admissão ele tem um variador de fase, né? O valor esperado para a posição ali do comando é de 27,5 graus, tá? E a posição real, né, que o módulo está enxergando ali em tempo real, no veículo problemático está menos 6 e no veículo sem problema menos 27. Então já temos aqui mais uma informação aqui que está divergindo. Será que o meu carro está fora do sincronismo, né? O meu comando ali foi montado fora de sincronismo. Como ele foi montado fora de sincronismo, a pressão do meu coletor ficou muito alta, né? Se você pegar um carro aí fora de sincronismo, a pressão do coletor ela altera bastante. Então uma coisa aqui já começa a complementar a outra, né? Legal? Então vamos lá. Ciclo de trabalho do faseador. O que é esse ciclo de trabalho do faseador? É o atuador, né, que vai fazer com que a polia variável do comando atue 100%, 50%, ou seja, na porcentagem ali que o veículo, a estratégia ali do módulo acha melhor para aquela condição do motor, ok? Então esse ciclo de trabalho ali do atuador, do variador de fase, em marcha lenta, ele fica em torno ali de 10%, tá? Então no veículo sem problema e com problema 10%. O ciclo de trabalho do faseador, quando eu acelero a 2.500 RPM, se eu estou acelerando ali, pedindo ali mais carga para o motor, então o meu atuador ele tem que fazer ali a função dele, né? No carro com problema, 10% ele não atuou a solenoide, e no carro sem problema ele atuou 38% a solenoide, tá? Ele não chegou a 100%, mas a 2.500 RPM ele atuou a solenoide, ele avançou o êmbolo 38%, correto? A minha sonda lambda aí está trabalhando aí perfeitamente, tá? Então eu tenho aqui três problemas aqui apenas buscando dados do scanner, né? Eu tenho um problema aqui relacionado a solenoide, dá a entender que a solenoide está travada, não está atuando, ok? Eu tenho aqui um problema relacionado à posição real do comando ali, né? Dá a entender que o meu comando está fora de posição, ou travou ali a polia do variador de fase, a gente não sabe ainda, a gente vai investigar isso daí. E o MAP muito alto, né? Então eu começo a correlacionar algumas coisas. Se o meu MAP está alto, será que é porque o sincronismo está fora? Então vamos avaliar aí o sincronismo, correto? Tá? Pegamos aqui o sincronismo, o sensor CKP e o sensor CMP, e precisamos aí também, né, de um banco de dados para saber qual que é, né, a posição correta desse sincronismo, tá? Então, puxando aqui, ó, a DrE, banco de dados. A DrE aqui, no diagrama deles, eles informam, né, que no primeiro flanco do segundo dentão de subida, ele coincide aqui, né, com o pico maior do do sinal de CKP inferior aqui, a esse pico maior aqui da falha. Então, eu vou comparar nesse mesmo ponto aqui no meu sinal, no meu veículo. Então aqui está o pico inferior do CKP e a subida do flanco do segundo dentão. Eu tenho que pegar sempre na mesma posição, né? Se o cara pegar aqui nesse pico aqui, ele pode estar fazendo um diagnóstico errado. Então ele tem que saber exatamente aonde aquela empresa que capturou a imagem e está fornecendo ela para você definiu como ponto, né? Se eu pegar um motor ali funcionando corretamente, eu posso definir qualquer ponto. Então eu tenho que comparar com aquele ponto daquele veículo que foi definido, correto? Então comparando aqui com o ponto definido pela DrE e analisando o nosso veículo, ele dá aqui, ó, 5 dentes, né, de diferença. Então esse veículo aqui está 5 dentes defasado.
Essa polia aqui ela tem 36 dentes. Cada dente então vai valer, se eu dividir 360 por 36 vai dar 10 graus cada dente. Então tem uma defasagem aqui, né, do comando em relação ao sinal de CKP de 50 graus. Pô, matei o problema, tá resolvido. O carro tá fora do ponto, vamos colocar no ponto. Pessoal, esse carro aqui, né, mecanicamente, ele tá certinho no ponto. Todos os pontos ali que definem o ponto mecânico desse motor foi conferido, ele tá certinho. Então, por que eu tô com 5 dentes fora, né, de posição? Será que o meu variador de fase travou? Pô, aí já começa a dar um outro ponto ali que a gente investigou que começa a bater, né? Se eu tô aqui, ó, com o meu ciclo de trabalho do faseador travado, acelerando, será que a minha solenoide, né, travou numa posição e também ficou ali atuando ali, meu variador de fase? Então alguma coisa ele começa a bater com a outra, né? É aí que tá, beleza? Então, se o carro ali mecanicamente está no ponto e no sincronismo virtual ele está com uma defasagem aqui de 50 graus, né? Só que esse carro não está fora do ponto mecanicamente, então o que, que a gente resolveu fazer? Retirar a solenoide, né? Desculpa, a gente pegou o sinal da solenoide com o osciloscópio ali com o motor em funcionamento para observar ali, né, quantos por cento ela está atuando ali, o PWM dela, né? E ela está batendo com a mesma informação do scanner, 10% ali de atuação, ok? Então ela está modulando ali 10% essa solenoide. Fizemos um teste aí também a 2.500 RPM, aqui tá errado. Aqui foi numa rotação maior, tá? 2.500 RPM. Fizemos um teste aí também, ela se manteve ali com 10%. Então as informações estão cruzando com o scanner. Retiramos essa solenoide e levamos ela para a bancada. Fizemos um teste aí com o Ignitest, aplicando aí 30 Hz para atuar esse êmbolo, né? Ver se o êmbolo aqui não está travado ou se não tinha alguma sujeira aqui. Já tem bastante relatos que essa solenoide aqui ela acaba entupindo aqui, né, os orifícios da solenoide e acaba não permitindo a passagem aí de óleo, né? Mas não tinha ali nenhuma obstrução por componentes, por impurezas, né? E fizemos um teste aqui com o Ignitest e o êmbolo aqui ele avançava 100% e retornava ali 100%, né? Então o êmbolo não estava, dessa solenoide não estava travado. Então, mas como assim, né? A solenoide está funcionando corretamente em bancada, mas lá no veículo não está funcionando. Mas será que é um problema de chicote, alguma coisa? Mas eu peguei o sinal PWM ali, via osciloscópio pelo chicote, então não tem um problema no chicote, porque o módulo está mandando atuar ali, né? Então começou ali a ficar bastante confuso esse veículo. Então retornamos a solenoide no veículo, né? Colocamos novamente, vamos testar novamente para ver o que vai acontecer. E por incrível que pareça, quando voltamos a solenoide para esse veículo, fomos pegar ali o sinal ali novamente ali de sincronismo, CKP com CMP, e o carro voltou magicamente ali para o ponto, né? Algumas coisas quando você está fazendo diagnóstico é meio inexplicável, né? Ok, então o veículo voltou para o ponto, né? Aquela defasagem de 50 graus não ficou mais nessa amplitude e acabou retornando ali para o ponto igual a Doutorier define. Só que quando o carro voltou para o ponto, por que eu coloquei duas reclamações aqui? Motor afogado. Quando o carro estava 50 graus defasado, ele ficou ali funcionando na marcha lenta, aparentemente regular, mas se você pisava no acelerador, é como se tivesse o carro ali... A gente já vê pelo mapa, né? 760, eu tenho muita carga de ar no coletor, então ele fica ali, né, muito afogado, um tempo de injeção altíssimo. Quando o veículo voltou para o ponto, a marcha lenta ficou oscilando, né? Ele criou um outro problema, né? Eu já tinha um problema, foi resolvido esse problema, o motor ficou no ponto. Quando o motor ficou no ponto, a marcha lenta ficou oscilando, né? Isso daqui é um problema para deixar o cara louco, abandonar a carreira. Enfim, a marcha lenta ali ficou oscilando e começamos aqui, né, a observar mais alguns dados, né? O mapa ele continuou alto, em torno de 760, e a borboleta sempre tentando ali fechar o máximo, né? Pessoal, vamos entender aqui sobre a parte aqui do coletor, né? Aqui eu tenho o coletor de emissão, né? O ar está trabalhando aqui dentro do coletor. Se eu tenho aqui 760 milibar dentro desse coletor, né? Eu tenho uma alta carga aqui, né? Em relação à minha pressão atmosférica. Quando a minha válvula de emissão abrir e o pistão descer em alta velocidade, né, ele já vai arrastar aqui muito ar dentro do cilindro, então eu vou ter uma alta carga. E automaticamente, né, o módulo já vai enxergar aqui essa quantidade de ar e vai injetar aqui muito combustível, né, deixando meu motor aí totalmente atrapalhado, ok? O que nós fizemos aqui então, né? Se eu estou com um MAP muito alto e eu corrigi o sincronismo e o MAP continua muito alto, então não era meu carro que estava fora do ponto que estava deixando ali, né, o meu MAP alto. Tem aí também, eu tinha mais problemas ainda nesse veículo, ok? Então, se eu estou com um MAP aqui muito alto, um valor de carga alto, o que pode influenciar além de um sincronismo fora? Será que eu tenho aqui uma entrada de ar falso? Né? Então, para mim verificar aqui se eu tenho uma entrada de ar falso, basta eu aqui tampar aqui 100%, né, o corpo de borboleta, que o meu carro ali, se ele tiver alguma entrada de ar falso, ele vai ficar ali ainda mantendo a rotação através daquele outro orifício que está permitindo a entrada de ar. Então, aqui tampamos 100%
e o carro morria imediatamente, né? Às vezes se você tampar ali, né, muito rápido, ele já morre. Mas se você tampar ali devagar, fechando aos poucos, e tiver uma entrada de ar falso, ele começa ali a manter ali a rotação. Né? Fizemos nesse formato aí, tampando ali progressivamente, e esse veículo aí morreu, né, instantaneamente. Né? Então eu não tinha uma entrada de ar falso. Mas se eu tenho, né, um MAP alto, né, e eu tampo ali o corpo de borboleta e o carro morre instantaneamente, né, então meu MAP não está alto referente a uma entrada de ar falso. Então eu descarto aí a parte de sincronismo, eu descarto ali a parte de entrada de ar falso. E o que nos resta aqui? Né? A gente volta ali para os nossos dados e a gente vê aqui, ó, se eu tenho aqui, né, não tem entrada de ar falso, meu carro não está fora do ponto, e eu tenho um valor de MAP muito alto, e eu olho aqui para os meus parâmetros aqui do scanner desse veículo problemático, a minha borboleta está tendendo a fechar 100%. Se a minha borboleta fechar muito 100%, eu tenho que ter um vácuo muito alto. E não é o que está acontecendo. A minha borboleta está fechando quase 100% e o meu vácuo é muito baixo. Ele está permitindo muita entrada de ar. Então, será que essa borboleta está problemática e ela está ali abrindo e fechando e permitindo muita entrada de ar? Por isso que eu coloquei que quando a marcha lenta ficou oscilando, ela ficava ali tentando controlar essa alta carga de ar que o módulo estava entendendo através do MAP, entre 820 a 1600. Então ele ficava ali acelerando, desacelerando, o carro ficou totalmente desregulado, ok? Então aqui, ó, minha borboleta aqui tendendo a fechar 100% e um vácuo muito baixo, o que a gente foi analisar aqui? Né? Analisar aqui mecanicamente, ó, com o transitor também, né, e com o vacômetro, a gente pode ali analisar se o MAP também está dando uma informação errada, né? Às vezes o meu problema é o MAP está dando uma informação errada para a central e a central calculando através de uma informação errada do MAP e fazendo toda essa bagunça no veículo aí, né? Deixando aí o cara maluco. Entramos aqui com o vacômetro. Desculpa, não utilizamos o vacômetro, estou dando o vacômetro aqui só como exemplo. Entramos com o transdutor de pressão no cilindro, pressão atmosférica aqui, né, em torno de 935 e a minha pressão na admissão de 760, ok? Então, a parte do motor ali, o real mesmo, a carga real do coletor de admissão, ela confere com o que o scanner está lendo. Então, o meu MAP está passando a informação correta. Essa análise aqui do MAP eu posso fazer também com o transdutor de pressão. Eu posso fazer aqui também com o vacômetro, né? Esse valor aqui de 760 milibar que está no coletor de emissão, com o vacômetro ele ficar em torno de 13,1 centímetros de HG ou 131 milímetros de HG, ok? Então começamos a observar que o corpo de borboleta, já vou ser direto aqui, tá? Porque o tempo já está se estendendo muito. Então começamos a observar aqui o corpo de borboleta para verificar se tinha alguma anomalia mecânica, né? E observamos aqui que no corpo de borboleta, isso aqui é uma imagem ilustrativa, tá? Eu não tirei a foto, mas eu quero comentar aqui, né, todo o processo que foi realizado naquele veículo. Aqui na meia-lua aqui do corpo de borboleta tinha uma abertura, né, como se fosse trocada essa peça aqui, e alguém colocou uma peça de um outro corpo, tentou fazer uma manutenção nesse corpo de borboleta, e você fechando ele 100% ainda permitia a entrada de ar, né? Se eu fechasse aqui, se eu desligasse a parte de alimentação aqui do motor e fechasse a borboleta 100%, esse carro não morria, né? Ele permitia ainda a entrada de ar, né? Então o ar estava entrando pela própria borboleta, ok? Se pegasse um corpo de borboleta ali, 0 bala, e fechasse aqui 100%, esse carro aqui ele ia morrer, né? Ele ia afogar. E esse corpo de borboleta estava ali permitida a entrada de ar falso pelo próprio corpo de borboleta, né? Quando a gente tampava com a mão aqui, você matava a parte de cima, né? Mas com o veículo, a própria borboleta ela não fechava 100% porque ela já estava ali com defeito aqui na sua própria vedação, ok? Explicar esse diagnóstico aqui eu acho que foi mais difícil do que fazer o diagnóstico. Mas é isso aí, galera. Então o problema aqui desse veículo foi o corpo de borboleta. Ele acabou agravando vários problemas nesse veículo. O corpo de borboleta ali permitiu uma alta carga no coletor. Porventura ali a solenoide ficou ali atuando, né, tentando regular essa marcha lenta. Ela acabou travando ali, né? Acabou deixando ali o carro fora do ponto. Foi uma coisa assim de doido isso daí. Beleza, galera? Espero aí que eu tenha conseguido explicar esse diagnóstico para vocês. Eu tô achando mais difícil comentar esse diagnóstico do que ter feito o diagnóstico em si. Beleza? Então, se você curtiu aí, dá um like aí, segue o nosso canal e até a próxima.